Hello, hello! Ai, gente, Olá! quando ligo isso aqui. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom. Saudade das nossas lives? Ai, eu tô morrendo de saudade das Faz nossas... tempo, né? Muito tempo. Mas voltamos. Já tagarelei horrores no Stories hoje. Vocês que lutem comigo. O pessoal tava com saudade, né? Agora que aguentem a gente. Não é? Vocês que lutem. Você chegou a dar o recado pra galera, né? Que a gente vai fazer live mais curta, né? Pra testar aí, ver como é que vai ficar a aderência. Se a gente achar que não ficou legal, né? Que pô, faltou tempo, faltou conteúdo para discutir. Na próxima a gente revisa, né? Melhoria contínua, Kaizen. Então a gente vai testando e vendo o que funciona melhor aí. É, E também é um conceito dos métodos ágeis, né? Da gente fazer pequeno, testar rápido, né? Coletar as lições aprendidas e depois a gente revisa isso, muda e faz os acertos que a gente precisa fazer. Então, juntando aí um pouquinho, né, das duas metodologias, eu acho que faz todo sentido a gente fazer esse teste. Mas vamos lá, né? Otimizando o nosso tempo, mas vamos trazer o mesmo conteúdo que a gente traria em 1 hora. Esse é o desafio, né? Isso aí, perfeito. Vamos tentar ser mais assertivo, né? Mais focado, menos blá 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 e vamos direto ao ponto. Isso aí. Então, já começando, né? A gente teve a ideia de mudar um pouquinho o formato, né, das lives. A gente ficou aí desde maio fazendo live com convidados, basicamente, né? A gente chegou ali no começo, ter algumas lives, eu e a Lu, do Descomplicando Lean, onde a gente trouxe alguns temas de forma mais facilitada. E depois a gente acabou focando nas agendas com os convidados. A gente recebeu muita gente legal aqui. Para quem quiser rever, né, todo o nosso conteúdo de live está lá no nosso canal no YouTube. É só pegar o link lá na bio. E a partir de hoje a gente vai fazer lives todas as terças, às 8 horas. A ideia é ficar de 30 a 40 minutos e a gente vai discutir um artigo aí que eu e a Lu vamos sempre estar botando para votação ao longo da semana. E aí, vocês votando, a gente traz esse artigo e vamos discutir aqui, vamos trocar. A ideia é que a gente troque, né, com vocês e caso vocês queiram aproveitar ainda mais o conteúdo, vai sempre lá no nosso canal no Telegram. O link também está lá na bio, que a gente está compartilhando o link dos artigos para vocês olharem, verem qual assunto interessa mais aí para vocês e ajudar na votação. Beleza? Lu, quer falar alguma coisa? Já falei muito. Eu já falei muito também, né? Falei muito lá no Stories, então acho que a gente pode começar a falar Então um pouco do vamos. artigo. Não sei se todo mundo que tá aí leu, mas vamos começar a falar então. O que você separou aí? O meu tá no caderninho. Cara, então, eu grifei várias partes aqui que eu achei muito legal. Primeiro, acho que falando um pouquinho do artigo, né? Ele tem esse nome Comece pelo Kanban, e não é à toa, né? Porque o Michael Ballet, que foi o cara que escreveu esse artigo, ele fala muito que o Lean é uma coisa muito visual, e além de ser uma forma visual, um modelo de gestão visual, ele também traz o conceito de que você precisa organizar o espaço, né? Você precisa ter as coisas nos seus devidos lugares, funcionando das maneiras corretas, para que a gente enxergue, identifique os problemas certos e corrija os problemas certos, né? Então, eu acho que o grande recado do artigo é esse. E aí tem várias passagens aqui que eu achei muito interessante. Logo ali no subtítulo, ele já fala, né, que o Kanban é a porta de entrada para o pensamento Lean e não apenas uma ferramenta.
E eu achei muito legal essa frase, porque quando a gente olha, né, e pensa no Kanban, a gente vê o Kanban muito como uma ferramenta, de fato, né? Um artifício que vai ajudar a gente a chegar em algum lugar. Quando, na verdade, ele traz uma visão aqui de que é o contrário, né? A gente começa no Kanban para depois a gente enxergar o Lean, de fato, ali no nosso dia a dia. Porque se a gente, é aquilo que eu falei, se a gente não está estruturado, se a gente não está vendo os problemas corretos, a gente fica o tempo todo ali correndo atrás do rabo, né? Exatamente. Aí ele começa o artigo falando exatamente desse conceito, igual você falou, a ferramenta, que muitas vezes a gente olha dessa forma como uma ferramenta, né? E ele fala também do Lean, que ele diz que justamente é não dizer o que pensar, mas o como pensar, né? Então é exatamente isso. É um modo de você enxergar o Kanban como um modo de pensar e não como uma ferramenta. É a mesma coisa, né? Eu acho que está bem interligado. E aí, quando ele fala isso, eu ligo muito com o A3, por exemplo, que a gente fala muito aqui também. Que você pode pensar no A3 como uma ferramenta, uma metodologia de solução de problemas ou de projetos, por exemplo, de planejamento estratégico, ou você pode utilizar o A3 como uma forma de pensar. Eu fiz muito essa analogia também com o A3, que a gente também fala muito as ferramentas, mas é uma forma de pensar, né? Não, com certeza. E isso me faz pensar muito que eu acho que o Kanban, ele é uma ferramenta muito poderosa que acabou caindo muito nas graças da galera, muito por conta principalmente dos métodos ágeis, né? Trazerem o Kanban ali como uma das principais ferramentas, mas eu acho que a galera ficou com uma visão do Kanban muito ferramental, né? E aquele Kanbanzinho básico ali de ações, de entregáveis, no qual você tem, né, o para fazer, o fazendo e o feito. E quando, na verdade, esse artigo, principalmente, ele fala do Kanban não nesse contexto, né? Ele fala do Kanban num contexto de gestão mesmo ali da linha, principalmente voltado para desperdícios de lead time, né, de estoque e de superprodução, né, linkando aí com os 7 desperdícios, que é uma utilidade que, na verdade, é a utilidade raiz do Kanban, né, e os métodos ágeis, eles usam, vamos dizer assim, né, uma abordagem Nutella da utilização do Kanban, porque, na verdade, o que eles pegaram foi, né, uma gestão visual e transformaram ali num plano de ação. Mas o Kanban, como ferramenta do Lean, ele tem um contexto um pouquinho diferente e é isso que ele vem trazendo aqui no artigo, né? Exatamente. Que ele fala, eu até separei essa parte também, que ele fala do segredo da produtividade, né? Que, na verdade, é o tempo de entrega e não o custo. Então, isso traz muito ali, quando a gente fala do tempo de entrega, o que a gente está falando? A gente está falando de ritmo de produção, a gente está falando de tact time, né? Então, que está justamente ligado com a questão do Kanban nesse pensamento, porque não adianta eu ficar produzindo sem ser no ritmo correto, que eu vou ter uma superprodução. E aí eu vou ter todos os outros desperdícios, né? Que a gente fala até que a superprodução é a mãe de todos os desperdícios, porque ela gera diversos outros. E isso está totalmente ligado com o Kanban, porque para você saber o teu ponto de disparo, de reposição, isso precisa estar alinhado totalmente com o seu TACT. Senão você vai ficar tendo estoque a mais do que você deveria também, né? Perfeito. E assim, eu grifei uma frase aqui que eu acho que foi uma das que eu mais gostei assim, no texto. Assim, eu gostei muito do artigo, não tem nada assim que ele coloca no artigo que eu discorde. Eu acho que a visão que ele passa do Kanban é uma visão muito prática, e muito certa, né, do que a gente de fato vive aí no dia a dia. E tá logo no começo, né, que ele fala que o Lean é uma abordagem de gestão única porque ele não visa dizer às pessoas o que pensar ou o que fazer, mas como pensar sobre as coisas para que tenham suas próprias ideias, percepções e iniciativas. E isso é muito legal, né, porque
sempre quando a gente entra nas empresas e a gente fala de sistema de gestão, a gente fala de Lean, e a gente sofreu isso na Globo e com certeza eu vou sofrer isso na XP. Eu acho que isso é uma coisa muito normal da gente que trabalha com isso experienciar, né, no dia a dia, de que as pessoas acham que quando a gente entra com um sistema de gestão, um modelo de gestão, a gente vai deixar tudo muito excessivamente padronizado, a gente vai engessar, né, a rotina da galera, quando na verdade é totalmente o oposto, né? A gente quer organizar, a gente quer criar estabilidade básica para que as pessoas se sintam confortáveis de olhar os problemas e ter a iniciativa de resolvê-los e, cara, dando, né, as ferramentas necessárias para ajudar essas pessoas a resolverem esses problemas na causa raiz, né? Exatamente. Ai, deixa eu me ajeitar aqui. E aí, eu é isso coloquei um mesmo que eu outro acho que ponto todo aqui. mundo, quando a gente entra em... Desculpa, vai lá, Fê. Não, fala aí, fala aí. Eu tava baixando aqui no computador, meu artigo tá no computador. Fala aí. Não, eu ia falar justamente isso, que eu acho que todo mundo que entra em algum mês e começa com essa pegada Lean é justamente isso tudo que você falou, porque é a questão de começar a cultura do Lean, de falar de problemas, da gente identificar o ambiente, e aí é o que ele fala muito aqui do ambiente de trabalho. Eu tô até caçando aqui, eu não grifei, já que está aqui, eu anotei no meu caderninho só. Mas ele fala que você precisa de ter conhecer esse ambiente de trabalho, que esse próprio ambiente de trabalho vai te gerar essas questões e essas dúvidas e você vai levantar esses problemas. Se eu não me engano, era exatamente isso que ele falava. Eu não tô achando aqui o ele fala assim, né, que como as pistas visuais vão direto para o nosso cérebro, estamos menos cientes dela do que daquilo que nos é dito, né? Ouvir algo é muito mais difícil de processar. O que significa que a gente retém muito pouco daquilo que a gente escuta, que é o contrário da visão, né? Do visual, que é justamente o que o Kanban propõe e o que o Lean propõe, né? Na sua essência, a gente trabalhar sempre muito com o formato visual. Que a gente tem aquele ditado, né? Eu preciso ver para crer. E o Lean, ele trabalha muito isso na raiz, né? A partir do momento que a gente enxerga, automaticamente o nosso cérebro acredita naquilo que ele está vendo, né? O que é difícil quando a gente só ouve. Por isso que quando a gente fala de gerenciamento diário, gestão da rotina, quando a gente fala de gestão à vista, é isso que a gente está querendo trazer, né? É criar esse sentimento nas pessoas de que o que está ali é real. Quando a gente é muito diferente, e quem nunca testou, eu sugiro fortemente que teste, que quando você faz uma reunião simplesmente falada e você faz uma reunião com apoio visual, com um quadro de gestão à vista, com os indicadores ali para todo mundo ver, onde tem os prazos responsáveis, vocês vão ver que as pessoas saem com um sentimento muito mais de dono daquilo ali e de entendimento do que precisa ser feito do que, de fato, quando a gente fica 15, 30 minutos ali falando e no final a gente não sai com nada visual, né, daquilo que a gente falou. E o visual, nesse caso, incomoda também, né? Você vê um indicador vermelho ali no teu nome, você não vai sossegar que ele não ficar verde. Porque ele incomoda, ele te lembra que aquilo está acontecendo o tempo inteiro, né? Então, a gente realmente fala que problema é ouro e a gente tem que expor os problemas, nesse sentido mesmo. É para que a gente veja, se incomode, esteja ciente do que está acontecendo para melhorar, né? E aí ele fala disso, ele dá até o exemplo, que ele começa a dar os exemplos, né, na vida pessoal, né? E aí ele dá o exemplo de assim, às vezes você tem 300 sacos de macarrão na tua despensa e você nem come macarrão. Então tá muito atrelado dessa questão de tornar visual também. Se tá lá dentro enfiado no armário, você não tá vendo que você não tá consumindo aquilo e você continua comprando macarrão porque você sempre teve o hábito de comprar e você acha que você come. E aí você vai comprando.
e aí estraga, você joga fora, gera um desperdício e você nem tá vendo esse problema, né? Perfeito. E eu acho que isso linka muito com o que ele fala logo em seguida, né? Que ele fala, se você quer que as pessoas sejam inteligentes sobre o que fazem, primeiro você precisa projetar um ambiente inteligente que possibilite que elas pensem, né? Tipo, eu achei essa frase, assim, a coisa mais sensacional do mundo. E ele fala, né, que o ambiente de trabalho cria as perguntas, embora raramente estejamos cientes disso. E eu achei, assim, maravilhoso isso, porque ele emenda logo em seguida falando que não é à toa que o Lean é tão visual, né? Justamente por isso. Por que que a gente foca tanto em 5S, em gestão à vista, em Andon, em Kanban, né? Tantas ferramentas visuais para facilitar o nosso dia a dia. Por quê? Porque o Lean ele traz esse conceito muito forte, porque ele entende, né? A Toyota descobriu isso, entendeu isso, vivenciou isso e conseguiu passar para o mundo muito bem isso, de que a gente só consegue resolver os problemas a partir do momento que a gente enxerga esses problemas, né? Então, porra, se eu trabalho com uma ferramenta de 5S, no qual eu tenho que ter um ambiente limpo, um ambiente organizado, onde tem que ter um ambiente seguro, e, porra, e aquilo tá ali destacado visualmente, quando alguma coisa sai do eixo, a gente já sabe qual é o problema, a gente já sabe o que a gente precisa resolver. Então, eu achei muito legal isso, porque em muitas empresas a gente tem essa coisa, né, de que o ambiente em si não é propício para que as pessoas pensem por si só, né? E isso é muito perigoso, né? A empresa ou o gerente, coordenador, né, o líder de forma geral, que pensa dessa forma, eu acho que ele nunca vai conseguir ter, primeiro, né, funcionários felizes e, segundo, um alto desempenho, né? É fato. E quando você fala disso, eu acho que eu vou até um pouco além, que ele estava falando aqui do ambiente propiciar isso. Aí ele está falando muito de ambiente, de liderança, de cultura, né? E aí, quando ele traz também pro ferramental, quando ele fala assim de executar o Kanban, às vezes eu gostaria de ressaltar isso, porque as pessoas acham que é simplesmente a gente colocar alguma coisa de sinal de disparo. Só que vai muito além disso, porque para você identificar o ponto de disparo correto, você tem que conhecer o processo muito bem. Porque senão você vai determinar um ponto de disparo que vai continuar gerando desperdício ou vai gerar até mais desperdício do que antes de ter o Kanban. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, não é tão simples. Você precisa conhecer o teu tempo de reação, você precisa de conhecer o tempo de reação do seu fornecedor para você saber corretamente calcular um estoque de segurança, né? Você precisa que a cadeia esteja muito interligada. Então, quando a gente fala de um Kanban numa indústria que vive o Lean há muito tempo, como uma Toyota, uma indústria automobilística aí qualquer, eles têm, por exemplo, parque de fornecedores ali dentro justamente para reduzir estoque. Porque eles sabem que quanto mais distante esse fornecedor estiver, maior vai ser o meu estoque aqui. Porque imagina se eu tenho, na Mercedes, por exemplo, tinha um tipo de caminhão que a gente fazia que as peças eram importadas. Então, o estoque aqui. Porque imagina se eu vou contar com alfândega, com transporte marítimo, e aí se eu tenho algum problema nessa cadeia, olha o meu custo atrelado. Se eu tenho um problema nisso, eu tenho que solicitar um frete aéreo, porque o marítimo demora muito. Então, se me faltar peça, é frete aéreo, que é absurdamente caro, eu vou parar a linha, quantas pessoas envolvidas ali nesse processo, né? Então, é o que a gente fala de um vencedor também dentro do Lean, tá muito atrelado a isso, né? Sim. Uma coisa que é legal, né, que está muito linkada com isso que você falou, que ele também fala aqui, que é o que a empresa tradicional enxerga versus o que a empresa Lean enxerga, né? Normalmente, quando a gente chega numa empresa mais tradicional que não tem o Lean, a gente vê muito as metas atreladas à redução de custo, né?
e muitas vezes redução de custo unitário. E aí ele fala aqui que, cara, não adianta a gente focar em custo unitário. É claro que é uma coisa importante, mas não adianta a gente focar em custo unitário, sendo que, porra, quando a gente normalmente faz uma análise de custo unitário sem olhar para a cadeia como um todo, a primeira solução que se tem é, cara, vamos produzir mais, porque quanto mais é para a gente produzir, mais barato vai ficar. E aí a gente cria, né, um problemaço que é o estoque, a superprodução e todos os desperdícios, né, que estão atrelados aí. E ele fala que o Lean, ele olha Basicamente, você tá diferente, fazendo um né? sistema empurrado, né? Perfeito. E aí ele fala que o Lean, ele traz essa visão diferente, que ele não quer olhar para o custo, né? O custo é consequência. Então ele está olhando, ele quer saber do tempo, ele quer olhar o lead time, ele quer saber quanto tempo demora-se para fazer um produto. Porque quando eu sou rápido para produzir, eu não preciso ter um estoque de produto acabado grande, porque eu consigo atender a demanda do meu cliente muito rápido. E aí ele traz vários conceitos aqui, né, que ele chama até de ponto de desacoplamento do pedido do cliente, né, que é justamente você, cara, beleza, eu preciso ter o estoque, ok, mas eu não preciso ter o produto acabado, né, eu não preciso ter o estoque do produto acabado. Eu posso ter um pré-preparo ali, né, das peças que eu vou precisar para montar o produto acabado. E quando entrar o meu pedido, aí sim eu junto tudo aquilo e entrego. Por quê? Porque pode ser que você vai produzir muito do produto A, né? Vai gastar toda a matéria-prima e no final das contas ninguém vai comprar o produto A, vai pedir o produto B. E aí você gastou toda a matéria-prima no produto A, sendo que você poderia ter usado no produto B, que de fato é o que vai te gerar o retorno financeiro, vai trazer o valor que você precisa. Então, esses conceitos, eles são muito importantes, né? E isso tudo está muito atrelado ao tempo. E ele fala uma coisa aqui que também eu achei sensacional, né? Que ele fala que a única coisa... Deixa eu procurar aqui para falar para vocês certinho. Ele fala que a única coisa que não... O tempo é o único recurso que nunca teremos como aumentar, né? E eu achei isso muito sensacional, porque quando a gente entra, assim, quando eu comecei a trabalhar na indústria, por exemplo, ninguém me falou que tempo era uma coisa importante, muito pelo contrário, né? A produtividade era muito importante, quando de produto acabado sair era muito importante, o custo por unidade era muito importante, mas o tempo que se demora para produzir, de fato, entregar o produto na mão do cliente, eu só fui descobrir isso anos depois, trabalhando especificamente com Lean. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando a gente olha a empresa como uma cadeia, como um todo, uma cadeia de valor. Exatamente. Eu acho que essa é a palavra-chave da coisa, é olhar como cadeia de valor. E é exatamente isso que ele fala ali no artigo e que você ressaltou bem. Que, assim, às vezes a gente pensa em produzir e a gente pensa na cadeia toda e produzir e ter um produto final. Mas quando a gente está falando de um Kanban bem aplicado, eu sei que eu posso ter, por exemplo, vou dar um exemplo aqui real lá, também de indústria automobilística lá da Mercedes, onde eu trabalhei. Eu tinha de pré-montagem, e é muito comum na maioria das indústrias automobilísticas, pré-montagem de motores, né? Era separada, porque o ritmo é diferente, o tipo de é um pouco diferente. A gente consegue fazer um certo estoque ali daqueles motores, por toda essa característica que a gente sabe que tem, e a gente tem a linha principal que vai ser alimentada por eles. Então, assim, isso é muito comum. Isso é muito comum. E um alimenta o outro. É muito interessante ver isso. E é muito interessante ver, por exemplo, que eu estava comentando de parque de fornecedores, como é possível eliminar esses estoques intermediários nesse caso. Então, por exemplo, se eu tenho um fornecedor que ele pré-monta um chassi para mim, né? O chassi é a base ali, vamos dizer assim. Acho que todo mundo sabe o que é um chassi, mas enfim, a base do carro ou do caminhão, enfim. Se esse fornecedor
pré-monta isso para mim e ele tá distante, às vezes a gente, como fábrica automobilística ali, tá falando, ah, beleza, eu não tenho estoque de chassi. Mas, cara, quando você olha a cadeia produtiva, fluxo de valor, o teu fornecedor tá com um mega estoque lá para poder te atender, pelo tempo de reação e tudo mais. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar sempre em cadeia, em fluxo de valor como um todo, né? É muito do que a gente fala também dentro do Lean, dessa relação de ganha-ganha com os fornecedores, que eu acho que é uma quebra também de paradigma em algumas empresas que ainda não vivenciam essa cultura, né? Não, é isso, assim. E eu acho que a gente fala bastante, né, de desperdício e tudo mais, mas eu acho que a gente fala muito pouco do desperdício que é a superprodução, né? Normalmente a gente fala muito de movimentação, transporte, que eu acho que é mais fácil da gente enxergar, né? Porque quando a gente fala de superprodução, normalmente a gente cai naquela coisa do, porra, vamos parar de produzir, vamos ter que diminuir mão de obra, ou, cara, eu acho que sempre quando a gente entra numa empresa e a gente fala de superprodução, a gente vai encarar uma quebra de paradigma ali muito grande. E aí ele traz um conceito aqui que eu achei também muito legal, que ele fala, cara, tipo, use um, compre um, né? Ou venda um e faça um, que eu achei muito legal. E aí ele fala, né, que quando a gente usa o Kanban, ele vai revelar pra gente algumas coisas de forma mais visual, que está totalmente atrelada a tudo isso que a gente acabou de falar. Então ele falou, cara, primeiro, ele vai mostrar o seu padrão real de consumo, né? E ele usa muito ali o exemplo do supermercado, para quem leu aí o artigo, ele vem sempre criando um paralelo, né, da indústria com a sua rotina de compras e de fazer comida em casa, que é bem legal, assim, é bem fácil de você entender o conceito. E aí ele fala, cara, a primeira coisa que você vai enxergar é o seu padrão real de consumo. Quando você superproduz, né, quando você não tem controle disso, você não sabe de fato a quantidade de itens ou quais são os itens que você mais usa e mais precisa comprar, que é o que acaba gerando desperdício. Você sai comprando aquilo que você acha que você precisa, quando de fato você nem precisava, que foi o exemplo que a Lu deu do macarrão dentro do armário. O outro ponto que ele fala é que todos os contratempos no seu sistema de abastecimento, né? Ou seja, assim que faltar um produto ou assim que a gente identificar, a gente vai saber como resolver. E a gente evita os contratempos, né? Da gente, porra, ter que nem a Lu falou, ter que pedir um frete aéreo que custa mais caro, da gente ter que, porra, fazer com que um fornecedor tenha um estoque gigantesco para poder atender o nosso tempo de reação. E o último, ele fala do foco na qualidade, né? Ele fala, pô, se você continua comprando lasanha, mas percebe que não gosta de lasanha, porra, para de comprar lasanha, né? Não tem necessidade de você ficar comprando aquilo. Cara, tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou, né? Pô, uma ferramenta simples, né, que é o Kanban, que você vai fazer uma gestão visual ali do teu estoque, dos teus pontos de reposição dentro da linha, você consegue evitar uma série de contratempos e uma série de desperdícios que isso gera. Por isso que a Lu falou, né, que a superprodução é a mãe dos outros desperdícios, porque quando você tem ela, você normalmente tem todos os outros, né? Isso é fato. A superprodução é o maior dos desperdícios. E é isso que normalmente eu achei interessante porque ele vai fazer ela de uma forma fácil de entender com a vida real da gente, né? É o que a gente passa. E eu achei legal que ele fala dessa parte que você acabou de comentar, de disparo, de estoque. Fala também da questão de lote, né? Ele fala que você consome um, né? Venda um, faça um. E aí ele fala um pouco conceito de lote aplicado a isso. Que eu acho que tem muito a ver também com o seu estoque mínimo, né? Não necessariamente você tem que pensar naquele lote básico que você já usa. Você pode repensar isso também. E aí também você tem que ver se faz sentido, que ele dá até, se eu me lembro bem, ele dá o exemplo você vai comprar uma colher de azeite, porque você vai usar uma colher de azeite. Você vai comprar a garrafinha lá de azeite. Mas você conhecendo o seu padrão de consumo,
você sabe esse lote ali, quanto tempo vai durar e quando você tem que startar a compra de uma nova garrafinha, né? Por mais que você use em colheres. Então, você identificar o seu padrão de consumo, que no caso desse é a colher de azeite, quanto tempo vai durar aquilo dali, quantas colheres eu vou usar, quantas refeições eu vou poder fazer, né? Perfeito. Cara, e assim, encerrando aqui, né, que eu acho que ele fecha muito bem, ele fala, né, o mantra do Venda Um, Faça Um parece bastante simples, mas é uma verdadeira revolução em como projetar um ambiente de trabalho. Foi aquilo que eu falei, é uma quebra de paradigma enorme quando a gente chega numa empresa e fala que, cara, para tudo, a gente não pode produzir mais, vamos organizar a casa. A partir de hoje, a gente só vai produzir conforme entrar o pedido e a gente vai atender somente aquilo que foi solicitado. Cara, é a mesma coisa que, né, para a fábrica, vai todo mundo embora, volta no dia seguinte, a gente começa tudo de novo. É uma quebra de paradigma gigantesca. E aí ele fala, né, que a gente pode ter as melhores intenções do mundo ao treinar as pessoas e pedir que elas assumam responsabilidade e a liderança pelos seus próprios desenvolvimentos e também de outras pessoas, mas sem o vender um, fazer um, você está simplesmente resolvendo os problemas errados. Assim, eu achei isso sensacional. E é o que a gente vive no dia a dia, né? A gente não aplica o conceito, a gente não enxerga os benefícios e a gente fica o tempo todo resolvendo o problema errado, né? Que é o famoso correr atrás do rabo. Por mais que a gente faça análise de causa, por mais que a gente use as ferramentas de solução de problemas, se a gente não for na raiz mesmo, que é a superprodução, que é todos os desperdícios que a gente gera por não praticar o Kanban, por não ser enxuto de fato, né? Por não olhar o nosso lead time, putz, de nada adianta. A gente está resolvendo os problemas errados, né? Exatamente. Minha conexão não tá muito boa, não, para variar, mas deu uma cortadinha. Mas eu acho que é isso mesmo. A melhor forma da gente fechar é justamente falando sobre isso. Que eu acho que se a gente pode deixar um resumo pense no Kanban como uma forma de produzir somente o necessário no momento necessário, que é toda a base do Lean, né? E a gente mudar o nosso mindset de custo unitário para tempo. Tempo de processo e o tempo de consumo, ritmo de consumo do seu cliente, né? Perfeito. Não é à toa que existe a frase time is money, né? O Lean tá aí para provar que isso é uma verdade. Só para a gente concluir, cara, ele coloca aqui no final, né, que o Lean tem tudo a ver com o Kaizen, que é o estudo do trabalho para melhorar e obter insights mais profundos sobre o que fazemos. Mas o Kaizen, de fato, começa pelo Kanban. Sem o Kanban, não sabemos o que a gente precisa melhorar, porque a gente não consegue visualizar o tempo de espera e a perda de tempo. E aí ele fala aquela frase que eu falei: o tempo é o único recurso que a gente nunca tem como aumentar. Então, quando a gente olha, né, para qualquer processo produtivo, para qualquer aspecto da nossa vida, o tempo é a única métrica que a gente não consegue, né, aumentar. Pelo contrário, a gente consegue diminuir, e é isso que o Lean ele traz como a sua raiz aí, né? A gente aproveitar muito melhor o tempo que a gente tem, seja na vida, né? A gente acaba, quem trabalha com Lean, trazendo muito dos conceitos para a vida, ou seja, no dia a dia de trabalho, para que, como consequência, a gente gere menos desperdício e a gente reduza o custo e a gente economize o dinheiro que a gente estaria jogando fora. Então, eu acho que esse é o fechamento, né, do artigo. O escritor é o Michael Ballet, ele é cofundador lá do Instituto França. É um cara que, putz, tem vários artigos irados, assim. E eu, Ele manda particularmente, muito gostei bem. muito desse. Sem dúvidas. Eu, particularmente, gostei muito desse, porque tem alguns artigos que eu leio e eu discordo de alguns pontos, mas esse, particularmente, eu concordei com tudo que ele colocou aqui. Eu também concordei e eu achei o título sensacional.
Eu achei muito que ele colocou a importância do Kanban como pensamento. Eu achei sensacional. E é exatamente isso, a gente parar de querer implementar uma ferramentinha separada sem pensar Lean. E o pensar Lean é entender a base de onde surgiu esse Kanban, né? Por que a gente faz o Kanban? Por que o Kanban? Quando a gente entende e pensa dessa forma, a gente vê que faz todo sentido o que ele fala no artigo. A gente precisa começar pelo Kanban, porque a gente precisa de falar de tempo, né? E não de custo. Então foi sensacional. Gostei muito da escolha também. Boa. Bom, é isso. Não chegou nenhuma pergunta, né, pra gente. Então a gente vai encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta ainda, quiser mandar, tá em tempo. Eu vou pedir para vocês darem um feedback pra gente se esse tempo, né, de 30 a 40 minutos é um tempo legal de live. Acharam que ficou muito corrido, que a gente poderia ter mais tempo para conversar ou não, tá bacana. Acho que mais curtinho, mais assertivo é melhor, a gente absorve logo e, cara, vai descansar, porque tá todo mundo cansado já essa hora de trabalhar o dia inteiro. Mas conhecimento também nunca é demais, né? Verdade. E aí deixem lá na enquete que tá lá no Stories também. Se quiserem votar por lá. E se surgir alguma pergunta lá na caixinha de perguntas do Stories também, a gente responde durante a semana. Boa. Galera, muito obrigada. A partir de quarta-feira, a gente já vai lançar o artigo próxima semana para vocês votarem. Então, deem uma olhadinha, votem. Semana que vem a gente se vê para discutir mais um artigo. Obrigada. Obrigada, Lu. Tô com saudade Obrigada, de você. Fê. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada.